Eu quero começar, meus queridos, trazendo um ponto aqui fundamental para o nosso futuro. A reforma tributária foi aprovada em 2 sessões na Câmara Federal, aprovando a PEC, Proposta de Emenda à Constituição. Esses 2 turnos tiveram 382 votos a favor e 118 contrários. Olha só. Não, esse foi o do primeiro turno. No segundo foi 375 a 113. Eu acho muito engraçado essa dinâmica, essa pequena mudança, né? O cara foi... ele vai no banheiro. Ele vai embora. É uma coisa, assim, insana. Vários pontos interessantes para a gente analisar aqui. Acho que alguns deles eu vou jogar para já ouvir o Rafael. O Arthur Lira estabeleceu que não precisava fazer a votação presencialmente. Isso é um tema interessante. O Ronaldo Caiado estava dando entrevista no Jornal da Manhã, descendo a lenha nisso. Quer dizer, se é uma casa de debate, que negócio é esse de você permitir que parlamentar vote remotamente um tema tão importante como a reforma tributária? Cheira mal isso. Segundo, o PL fechou questão contra a reforma tributária. Contudo, dos 99 deputados, 20 votaram a favor. Tiririca sempre no meio. Tiririca e centrão fisiológico, parabéns para quem votou no Tiririca, assim, uma coisa incrível, né? Aí tem a lista, né, dos deputados do PL aqui. E, óbvio, a gente não pode deixar de lado a polêmica do Tarcísio de Freitas. Tarcísio é um técnico, é um tecnocrata, é um direitista positivista, aos moldes dos militares dos anos 70, que não está nem aí para a guerra cultural e acha que isso atrapalha. Eu colocaria mais um adendo. O Tarcísio está sendo influenciado pelo cacique partidário Gilberto Kassab. E da mesma forma que o Valdemar sopra no ouvido do Bolsonaro, não mexe com o judiciário, não mexe com essas pautas culturais, isso vai dar errado. Sopra no ouvido do Tarcísio e ele, infelizmente, está escutando. A questão que se coloca é, até onde está levando isso ao Tarcísio? Simplesmente a dar mais espaço para a esquerda. Você, como governador, como agente político, como um grande ator político que está governando o maior estado do país, você não tira retrato com o Fernando Haddad dizendo que apoia 95% de uma reforma tributária que está dando confusão, está dando ambiguidade, está sofrendo extremas críticas por centralizar mais ainda a carga fiscal, os recursos do Estado na União, fazendo conselhos federativos, onerando mais ainda a classe média, onerando mais o setor de serviços, como saúde, como educação. Ou seja, tem uma série de críticas, uma reforma completamente assodada, que não foi lida por nenhum praticamente dos deputados, e também acho que não foi bastante pouco lida pelo próprio Tarcísio. Ou seja, ele foi cooptado por um movimento, por um governo de esquerda fisiologista, oportunista e progressista. Então, não dá para ser apenas um técnico do governo de São Paulo que você aprovar uma reforma tributária que piora a vida do cidadão, que centraliza, estatiza mais os recursos federais na mão do governo federal e tira dos municípios. Isso também é ideológico, no fim das contas vai piorar a vida do cidadão brasileiro, no fim das contas vai piorar a vida da economia, vai piorar a vida de todo mundo, e isso está tendo a anuência do maior governador, do maior estado do país, que é o Tarcísio Gomes de Freitas. Então, eu até discordo um pouco do nosso companheiro aqui, quando ele disse que não deve se vazar. Eu acho que esse vazamento foi intencional. É para dar uma puxão de orelha, como o Marco Antônio bem salientou, já tem a questão de dar dinheiro para museu LGBT, nada contra LGBT, mas olha o que está sendo feito nesse museu, olha o discurso que é feito nesse museu, acabar com a TV Cultura, quer dizer, acabar com a TV Cultura, nem iniciar uma pluralidade dentro da TV Cultura, não fazer nada, dar verba, não mudar a legislação em relação à TV Cultura, não há nada que... Pode-se fazer muita coisa sim, que é um instrumento, um canhão de comunicação a favor da esquerda, contra o bolsonarismo, contra a direita, contra o conservadorismo e daqui a pouco contra o Tarcísio também. Entendeu? A Globo elogiando o Tarcísio saindo da extrema-direita, isso é um sintoma grave de uma ação ideológica do governador Tarcísio Gomes de Freitas que não está sendo bem aproveitada. Sair da extrema-direita, segundo a Globo, é sair da direita, porque não existe extrema-direita no Brasil. Não existe extrema-direita no Brasil. Existe direita, existe uma direita liberal limpinha, tipo, sei lá, Marco Antônio Villa ou Joel Pinheiro da Fonseca, que são pessoas que votaram no Lula e no PT.
É essa a direita permitida no Brasil na grande mídia e é essa a direita permitida que a gente teme que o Tarcísio esteja se aproximando. Agora, precisa massacrar o Tarcísio? Achincalhar o Tarcísio? Não. Essa é uma política de aviso, é uma política de alerta. Eu acho, eu creio, eu fiz campanha ao lado do Tarcísio Gomes de Freitas e sei que ele é um homem probo, de caráter. Ele peca por ingenuidade e por ignorância e por descaso em relação à guerra cultural, que é a principal hoje. Não é uma guerra política eleitoral de gestão, de bons gestores que a gente está tendo no país. É uma guerra cultural, de costumes. O próprio Lula disse: eu sou um comunista, estou investindo contra a família, contra os costumes, contra a religião, contra o patriotismo. É isso. É essa guerra, Tarcísio Gomes de Freitas. Então não é uma crítica acerba? É, mas não é uma crítica destrutiva para te jogar para outro lado. O problema é que você está indo para o outro lado sem perceber que esse lado que você está indo está prejudicando a própria direita brasileira. Um homem que não fala, como você não fala, como o Romeu Zema não fala, infelizmente também como o Bolsonaro está deixando de falar, que existe uma ditadura do judiciário do país, que existe uma ocupação progressista em todas as instituições do judiciário, a mídia, as universidades, que está transformando o país numa espécie de ditadura subliminar de uma opinião só. E essa opinião só é progressista. É ideologicamente demarcada. E se você não se demarca ideologicamente no governo do estado de São Paulo, você vira um peão no jogo de xadrez que é comandado pela esquerda.